Boa tarde a todos. Após estudar a lei de Coulomb, que nos dá a força elétrica, e após discutir o campo elétrico, hoje nós vamos começar o estudo da lei de Gauss. Essa lei de Gauss é a primeira lei, é a primeira das equações de Maxwell, é considerada uma equação difícil de entender. Eu até costumo contar uma historinha que eu li em algum lugar, que dois ingleses queriam muito conhecer um grande guru lá na Índia, um grande sábio, um mestre espiritual, que eles chamam de guru. Então eles foram da Inglaterra até a Índia para assistir palestras deste guru. Só que chegando lá na Índia, um desses dois ingleses adoeceu. Então ele ficou de cama, se recuperando, e o outro foi assistir às palestras. Após a primeira palestra, ele voltou e contou para o colega doente como é que foi. Então ele disse: hoje no primeiro dia foi uma palestra bem interessante, tinha muita gente assistindo, mas eu creio que alguns não entenderam as palavras lá do guru. Aí no segundo dia ele foi assistir de novo, ele voltou e contou para o colega. Hoje foi melhor ainda, tinha mais pessoas, uma multidão maior, o mestre estava mais inspirado, mas eu creio que muita gente não entendeu. Aí no terceiro e último dia ele assistiu e voltou e contou para o colega doente: nossa, hoje foi o melhor dia, foi maravilhoso, tinha muita gente, uma multidão, e o mestre estava super inspirado, né? Ele estava tão inspirado, falou tão bem que ninguém entendeu nada, nem o próprio mestre entendeu o que estava falando. Então a nossa lei de Gauss é mais ou menos nesse estilo aí. Ou seja, o que eu quero dizer com essa historinha? É um alerta: quem assistir às aulas, quem olhar lá no livro o conteúdo, ver os exemplos, e mesmo assim não entender direito, não desanime, não se apavore, que é mais ou menos normal. Inclusive o pessoal faz estudos em vários lugares do mundo. Por que é tão difícil entender as equações de Maxwell? Então o pessoal estuda, sei lá, na Espanha, nos Estados Unidos, então eles publicam em revistas de pedagogia, de ensino, ou de ensino de física, esses estudos. Um dos motivos é que tem muita abstração, como a gente vai ver, né? Tem diversas abstrações, e as equações de Maxwell são resultado de anos de trabalho, o trabalho de gênios, né, da física, da matemática. Então é normal ter dificuldades, a gente leva um tempo para assimilar e para entender. Então, ao invés de apresentar diretamente a lei de Gauss, eu vou preparar um pouco o terreno, eu vou mais devagar, espero que eu consiga ser didático. Então uma coisa que eu vou precisar para a lei de Gauss é o conceito de fluxo elétrico. Eu vou começar pensando num caso mais simples, que é o fluxo de velocidades. O que seria essa palavra fluxo no dia a dia? Então eu posso imaginar a seguinte situação: qual é o fluxo de pessoas aqui na Universidade Federal de Catalão? Ou seja, eu quero saber quantas pessoas que entram aqui na universidade por dia. Então o que eu vejo nessa ideia de fluxo? Tem uma certa quantia, que seria o número de pessoas, tem uma certa região, seria o local aqui onde fica a Universidade Federal de Catalão, e tem um intervalo de tempo, no caso, dia. Então o que seria mesmo um fluxo? Uma quantia passando numa região um certo intervalo de tempo, né? De uma maneira bem informal, para a gente ter uma ideia inicial. Então o fluxo pode ser positivo, negativo, pode ser zero, ou seja, pode ter pessoas entrando, saindo. Quando o número de pessoas que entra é igual ao número de pessoas que saem, a gente diria que é zero. Então, só para ter uma ideia inicial, vamos tentar escrever isso de maneira mais rigorosa, usando a matemática. Então eu imaginei o seguinte exemplo, a seguinte situação. Na sala de aula eu vou olhar para uma janela. Então eu desenhei aqui, imagino que eu tenho uma janela, estou vendo de frente. Essa janela tem uma certa área A. Eu desenhei aqui uma janela retangular, então seria a altura vezes a base, me daria a área dessa janela. Então agora eu desenhei aqui de perfil, está aqui a janela. E o que eu quero olhar? A gente tem o ar aqui na sala, tem as moléculas de ar. Então eu vou começar pensando que todas essas moléculas de ar têm a mesma velocidade
e todas elas estão se deslocando na horizontal em direção à janela. Então, qual seria o fluxo? O fluxo depende do quê? Então, ao invés de definir direto, com esse exemplo eu gostaria de tornar aceitável a definição de fluxo. Então, eu vou pensar o que realmente está passando na janela. As moléculas estão indo em direção à janela. A cada molécula eu estou associando uma velocidade, estou pensando que são todas iguais aqui no começo. Então, elas têm uma velocidade constante, todas têm a mesma velocidade. Na verdade, não, né? No mundo real as velocidades são diferentes, mas vamos começar assim. Todas têm a mesma velocidade, a constante está na horizontal para a direita. Então, o fluxo vai depender do quê? Ou seja, a quantia de moléculas, ou a quantia, de uma maneira mais abstrata, a quantia de vetores de velocidade que vão passar pela janela, depende do quê? Então, veja que tem o que eu comentei. Eu tenho uma região, que é a área da janela, vou marcar no meu relógio, unidade de tempo, vou marcar 1 segundo, e eu tenho o quê? Uma grandeza aí, que é o V. Então, quantia de vetores passando por essa janela. Então já tem uma coisa abstrata, né? O vetor é algo abstrato, é como um símbolo de um time de futebol, algo que a gente cria para representar alguma coisa. Então um vetor, algo abstrato, vai estar passando aí pela janela. Como é que fica? Então eu vejo que vou marcar 1 segundo no meu relógio. Depende do quê? Depende da área da janela. Quanto maior for a área da janela, o que deve acontecer? Uma maior quantia de moléculas deve passar pela janela. Então, eu vou colocar aqui, ó, depende, o fluxo que a gente representa pela letra grega φ, depende da área. Quanto maior a área da janela, maior o fluxo. Se eu diminuir a área da janela, eu espero o quê? Que diminua o número de moléculas ou o número de vetores de velocidade que passam pela janela. Então, depende da área. Maior a área, maior o fluxo. Menor a área, menor vai ser o fluxo. Estou marcando 1 segundo. Então, em 1 segundo, talvez passem só as 2 primeiras moléculas aqui, ó. Agora, se a velocidade for maior, eu marquei o mesmo tempo, 1 segundo. Se o V cresce, então pode ser que passem 4 moléculas ou 6. Então depende da velocidade. Quanto maior a velocidade, maior o número de moléculas que vão passar num certo intervalo de tempo. Acho que isso é mais ou menos claro. Então o fluxo depende do quê? Da velocidade e da área. Quanto maior a velocidade, maior o fluxo. Quanto maior a área, maior é o fluxo. Vou diminuir a velocidade, diminui o fluxo. Diminui a área, também diminui o fluxo. Então, a princípio, depende dessas duas coisas. Visto de uma maneira mais geral, só poderia depender disso mesmo, né? Porque a gente só tem a área e a velocidade. Então, o fluxo só pode depender dessas duas coisas. Alguns alunos perguntam, professor, eu não vi onde que está o tempo aí. Ó. Então, lembra, o que é a mesma velocidade? Ó? Variação da posição no tempo. Então, o tempo está escondido aqui dentro. Ó. Então, o que é a mesma velocidade? dx dt. Aqui dentro tem o tempo. Então, nesse caso bem simples, o meu fluxo seria dado por essa expressão. Qual seria a unidade? A área metro quadrado, velocidade metro por segundo. Então, eu colocaria aí as unidades. O que acontece, então, numa situação mais geral? Aqui eu peguei todos na horizontal, todos para a direita. Então, todos devem passar pela janela. O que acontece, então, num caso mais geral, em que a velocidade faz um ângulo θ com a horizontal? Vamos ver. A gente vai ampliando um pouquinho aqui a nossa questão e tornando mais realista. Então, agora, todas as moléculas estão com a velocidade aqui, ó, que faz um certo ângulo θ com a horizontal. Então, a velocidade ainda é constante, só que agora faz um ângulo θ. Como é que eu trato esse caso? Bom, a velocidade é um vetor, então agora eu vou fazer uma decomposição. Vou fechar um triângulo aqui, ó. Então, eu farei um triângulo aqui, ó. E o que eu noto? Quem estiver na horizontal, posso chamar de V horizontal, por exemplo. Quem estiver na vertical, V índice V. Ou se eu colocar x e y, poderia ser Vx, Vy. Então eu escolhi aqui a velocidade horizontal, velocidade vertical. Então notem que decompor o vetor é trocar, ou seja, ao invés de ter este V aqui, ó, eu poderia desenhar então só esse V horizontal e só o V vertical. Ou seja, eu poderia ter deixado assim. Ó. Então, este é o V horizontal e eu desenharia aqui para cima um V vertical. E isso posso esquecer desse V em diagonal. O que a gente nota? O componente vertical do vetor, ele aponta para cima. Então, ele
aqui, ó, não vai atravessar a janela. Ou seja, qual é o fluxo desse componente? É zero. Ele passa aqui, ó, vamos olhar na janela de frente, ele estaria passando aqui, ó, para o alto. Então ele não entra na janela, ele não contribui. Só quem vai entrar na janela é o componente horizontal. Então só quem vai produzir fluxo é esse V horizontal. Quem que é esse V horizontal? Aí a gente já sabe agora que quem está perto do ângulo vai ser o que? Cosseno. Então vai ser V cosseno de θ. Então quem é o meu fluxo agora? O meu fluxo agora, nessa situação mais geral, vai ser o que? Depende da velocidade e depende da área. Só que agora a única velocidade que contribui é essa horizontal. Então aqui, a velocidade vezes a área. Qual é a velocidade que vai entrar aqui? Essa horizontal, ó. V, velocidade horizontal vezes a área, que vai ser, substituindo, ó, VA cosseno de θ. Só troquei, né? Então no lugar da velocidade horizontal, ou seja, somente os componentes horizontais do vetor velocidade vão passar pela janela. Sim, isso é algo abstrato. Vetor velocidade passando numa região. Olhei só para um componente e vi que tem este fluxo. Lembrando lá da geometria analítica, cálculo 1, como que é o produto escalar? Quando eu pego dois vetores, faço o produto escalar, o resultado é um número, por isso tem esse nome. É um escalar e não um vetor. Como que funciona a definição A escalar B? O módulo do primeiro, o módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles. Então, este ângulo está aqui, ó, entre o A e o B. Lembrando disso, eu poderia escrever esse VA cosseno de θ como um produto escalar. O V realmente é um vetor. Agora o a área não é um vetor, é um escalar. Mas eu gostaria de escrever de maneira compacta. Então eu vou imaginar que a área é um escalar. Aliás, que a área é um vetor. Embora ela seja um escalar, eu vou pensar, não, a área é um vetor e eu vou associar aqui a área, um vetor que a gente chama de vetor área. E ele é perpendicular, então, à área da janela. Olhando aqui na figura, eu tenho aqui a janela, vou colocar um vetor aqui, ó. Vou até representar aqui, ó, uma bolinha, um pontinho saindo. Então eu digo que associado à minha janela tem um vetor área. Este vetor tem módulo, direção e sentido. Quem é o módulo desse vetor? Então o módulo dele vai ser a área da janela, né? Esse vetorzinho A aqui, ó. O que eu tenho? O módulo do A vai ser simplesmente a área da janela. Qual é a direção e o sentido? Então ele vai ser perpendicular à janela. Então eu desenhei lá, ó. Com essa ideia, com essa abstração, pensando que a área é um vetor, que associado à área da janela tem um vetor perpendicular à janela, eu agora consigo escrever isso de maneira bem compacta. Eu escrevo como V escalar A. Então quem vai ser o ângulo aí, ó? O θ vai ser o ângulo entre a velocidade de cada molécula e a área da janela. Então, por que a gente faz isso? Para deixar bem compacto. Qual é o preço? Eu tenho que imaginar que a área é um vetor, embora seja um escalar. Então, quando a velocidade forma um ângulo qualquer horizontal, eu posso escrever o fluxo desta maneira. Usando a notação de vetores, fica bem compacto um produto escalar. Então, para uma velocidade constante, e quando essa velocidade forma um ângulo qualquer horizontal, ou, vejam, né? Se A aqui estaria na horizontal. Então, quando a velocidade faz um ângulo qualquer com a horizontal, ou dito de outra maneira, quando V faz um ângulo qualquer com o vetor área, esta é a expressão. Cheguei no caso mais geral, ainda não. O que poderia acontecer? Então, vou mostrar aqui a situação mais geral. Talvez a velocidade não seja constante, isso é o mais realista, né? As moléculas de ar, cada uma tem uma velocidade diferente. Então, velocidades diferentes, formando ângulos diferentes e o que mais? Uma janela qualquer. Ali eu peguei uma janela retangular, é muito fácil de trabalhar. Mas se eu tiver uma janela aqui, ó, com um formato qualquer, um formato muito doido, o que eu faço? Então eu não devo me apavorar. A ideia é usar o cálculo. Então o cálculo é muito, muito importante para que a gente possa compreender o mundo. Sempre que eu tenho algo complicado, eu vou usar as ideias do cálculo, derivada, integral, limite. Então eu não sei calcular a área dessa janela muito complicada. Então o que eu faço? A ideia é dividir, ó, em pequenos elementos.
Então eu vou chamar isso aqui de um ΔA, uma pequena área. Vou dividir aqui toda a figura, aí vocês vão notar, mas tem uns lugares aqui, ó, onde eu vou desenhar, por exemplo, bem aqui, ó. Eu estou pegando um pouco da região fora da curva. Então isso aí seria para mim um ΔA. O que eu faço para corrigir isso? Eu vou diminuindo, né? Então eu vou pegando cada vez menor aqui, ó. Vou diminuir o tamanho desta área. A ideia é pegar um elemento de área, um ΔA, ou seja, um elemento cujo tamanho vai a zero. Então ele é muito pequeno, daí eu consigo encaixar aqui ó, nos cantinhos, para não pegar nenhuma área fora da nossa região aqui. Ó. Então eu vou diminuindo esta pequena área aqui, que eu fiz uma área quadrada, para facilitar a minha vida. No limite, quando vai a zero as dimensões dessa área, que seria aqui uma alturinha, vezes a largura. Então eu faço isso ir a zero, então o número desses elementos é muito grande, só que o tamanho deles vai a zero, é a ideia do cálculo. Então eu vou ver o fluxo através de cada elemento desses ΔA. Então no caso que eu quero, eu vou diminuindo muito, então eu vou ter o que? Um ΔA, que seria um ΔA. Então eu calculo o fluxo através de um ΔA. Como é que ficaria? Ó? Eu sei calcular, que agora é uma região quadrada, então o fluxo eu copio de lá, seria o que? A velocidade ao cosseno do ângulo, só que agora no lugar do A, deixa eu só adaptar aqui, no lugar do A o que mudou? Vem um ΔA. Então o que troca da expressão anterior? VA, cosseno de θ, no lugar do A eu boto um ΔA, né? Estou escrevendo aí para uma área qualquer. Então o fluxo através de um pequeno elemento de área desse eu chamei de dφ. Qual é o fluxo total? A ideia de integral é somar todos. Então, na hora que eu somo todos, como é que vai ficar aqui? Ó? A integral de V cosseno de θ dA. Então, esta é a expressão mais geral que eu tenho para o fluxo. Também posso escrever de maneira bem compacta, ó, V escalar dA. Então, este é o fluxo de velocidades. Eu vou até anotar separado. Após esses raciocínios e comentários, eu vejo que o fluxo é a integral de V escalar dA. Ou ainda, né, a integral de V cosseno de θ dA. Onde este ângulo aqui, ó, é entre o V e o dA. Muito bem, então, esse meu exemplo do dia a dia, pensar nas moléculas de ar, atravessando uma janela, depois dando um pequeno pulo do gato, ao invés de falar das moléculas, falando da velocidade das moléculas, me permite definir o fluxo de velocidades. Então, notem que é uma integral numa área, é uma integral de superfície, então ela é uma integral dupla. Quem vai ser esse dA? Depois eu vou fazer exemplos. Pode ser dx dy, pode ser dx dz, então um elemento de área, uma integral dupla. Mas não se assustem, porque uma integral dupla, você acaba fazendo duas vezes uma integral simples. Então, cheguei a uma definição de fluxo de velocidades. Mas o que eu queria mesmo para a aula de hoje era o fluxo elétrico. Então, eu vou definir aqui embaixo, quem é o fluxo elétrico. Eu fiz todo esse trabalho para tornar aceitável a definição. Quem vai ser o fluxo elétrico? Então, eu vou chamar de φ e vou colocar um índice aqui, ó. Fluxo elétrico. Como é que eu posso definir isso aí? Campo elétrico é um vetor, é uma ideia abstrata. Então, eu queria, o que é mesmo o fluxo elétrico? A quantia de campo elétrico que atravessa uma certa região, um certo intervalo de tempo. Como é que eu escrevo uma expressão? Então, no caso mais geral, a região pode ser qualquer, o campo pode ser qualquer, eu vou imitar o que eu obtive aqui, ó. Qual é o fluxo de velocidade? Depende da velocidade, que é um vetor, e da área, né? Então, qual é o fluxo de vetor velocidade numa certa área A, num certo intervalo de tempo t, dado por essa expressão. Então, eu creio que ninguém vai ficar muito surpreso se eu definir o campo elétrico, simplesmente eu vou imitar. Então, aqui eu tenho produto escalar, vou botar produto escalar, tenho uma integral, no lugar do dA vou colocar o dA, né? Só que no lugar eu quero agora o fluxo de campo elétrico, então
acho que é natural só trocar o vetor velocidade pelo campo elétrico. Então esta seria a minha definição de fluxo elétrico. Eu posso também, né, escrever aqui por extenso, fazendo o produto escalar, campo elétrico, cosseno do ângulo, dA. Quem que vai ser mesmo este ângulo? Este ângulo θ é o ângulo entre o campo e o meu elemento de área, né, dA. Então esta é a nossa definição. Eu poderia iniciar a aula aqui. Inclusive, eu acho que muitos professores fazem isso. Pessoal, o que é mesmo fluxo elétrico? É a integral do campo escalar dA. Vejam que lá da geometria, o produto escalar é o módulo do primeiro vetor, que é o campo, o módulo do segundo, que é o dA, cosseno do ângulo entre eles. A princípio, se eu sei calcular essa integral dupla, eu consigo calcular qualquer fluxo. Daqui a pouco eu vou fazer exemplos. Quais são as unidades do sistema internacional? Unidades SI de fluxo. Então veja, aqui tem o campo elétrico. Ó. Qual é a unidade mesmo do campo elétrico? O campo elétrico é força por carga. Então é Newton dividido por Coulomb. E agora aqui aparece o θ, que é adimensional, cosseno de θ também é adimensional, entra um elemento de área, que é metro quadrado. Então as unidades são Newton vezes metro quadrado por Coulomb. Então após definir o fluxo do campo elétrico, eu vou fazer exemplos agora. Eu vou calcular um ou dois exemplos para a gente ver como é que funciona. Então definir aqui, se eu sei vetores e sei integrar, a princípio não teria dificuldades, mas a gente vai fazer exemplos agora. Então vamos fazer um exemplo para fixar melhor e entender melhor a definição de fluxo elétrico. Então ele diz, ó, tem um cubo de lado L, que ó, ele foi colocado numa região onde tem um certo campo elétrico uniforme, tá aqui, ó. O campo é 4i. O que significa isso? Isso nos dá a direção do campo. I é a direção do eixo X, está só na horizontal, e aqui eu vejo que é só um número, então é uniforme. O que significa? Ele não muda com o X, nem com o Y, nem com o Z. Não depende de X, nem Y, nem Z. Então é um caso particular, campo uniforme. Como é que eu represento? Ó? Ele vai estar aqui, ó, ao longo do eixo X. Então, qualquer lugar do espaço ele está apontando aqui, ó, para a direita, e tem o mesmo tamanho. Então, mesmo tamanho. Posso desenhar em outros lugares, aqui, por exemplo. Qualquer lugar do espaço ele está apontando para a direita, sinal positivo. Módulo dele é 4, o tamanho seria 4 unidades desse I. Está na horizontal. Então o que ele quer saber? Qual é o fluxo através do cubo? Então a gente vê da figura, vai ter campo entrando em um lado do cubo, saindo do outro. Né? Então a gente pode pensar que o cubo é a nossa sala de aula. Como é que eu vou fazer? Eu não consigo calcular direto o fluxo para o cubo inteiro. Eu tenho que olhar as faces separadamente. Então eu vou dar nomes. Por exemplo, aqui eu teria, ó, face 1, essa face superior. Aqui a inferior, poderia chamar de face 2. E assim por diante. Eu vou dando nomes, né? Então vai ter uma face lá no fundo, uma na frente. O que eu vou fazer? Eu vou calcular para cada face separadamente. Então, após dar esses nomes, o que eu tenho que desenhar? Para calcular o fluxo, eu preciso do campo e do elemento de área. Então, a gente costuma desenhar o elemento de área perpendicular à superfície, e quando é uma superfície fechada, apontando para fora da superfície. Aqui, por exemplo, ó, na superfície superior do cubo, vai ser perpendicular e apontando para fora. Aqui embaixo, como é que seria? Ó? Perpendicular apontando para fora. Aqui como é que fica nessa face? Ó? Perpendicular apontando para fora. E assim por diante. Aqui como é que fica? Perpendicular apontando para fora. Então eu vou ter para cada face do cubo um elemento de área, que é perpendicular à face e aponta para fora. Então vamos olhar, por exemplo, a face 1. Como é que ficaria? Ó? Nessa face 1, o que eu noto? Qual é o ângulo entre o DA e o campo? Então o campo está na horizontal, o DA está na vertical. O que eu vejo aqui nessa face? O θ é igual a 90 graus. Então quem vai ser o fluxo? A gente lembra, o fluxo quem é mesmo?
o fluxo, ele, nessa face que eu chamaria, para não ficar menor, chamaria de fluxo 1. Ó, fluxo na face 1, fluxo 1, depende do campo, depende do cosseno do ângulo, e daí depende do dA. Mas se o θ é 90, o cosseno vai dar 0. Então o fluxo aqui é 0 porque o θ é 90. Sempre que eu olho, se o θ é 90, eu já consigo ver que é 0. Então isso vai acontecer aqui embaixo também. Qual é o ângulo entre o dA e o campo? O campo na horizontal, o dA para baixo é 0. Então a gente vê que isso ocorre em 4 faces desse cubo. Aonde que não vai ser 0? Só não vai ser 0 aqui, ó, nessa face. Vamos chamar aqui de face 5. Então como que vai ser aqui na face 5? Ó? O dA e o campo ali são paralelos, né? Então o único, em 4 já deu 0. O único por enquanto que não deu 0 é aqui, ó, face 5, que o campo e o dA eles não formam um ângulo de 90 graus. Aqui o ângulo é de 0 graus. Então como é que ficaria nessa face? Eu vou escrever aqui, ó. Então o fluxo na face 5 seria igual ao que? A gente pega a definição. Então é E escalar dA, que vai ser integral de E cosseno de θ dA. Quem é o campo? 4i. Então eu pego aqui só o módulo dele, que é 4. Como é constante, eu posso tirar do símbolo de integral. Quem é o θ neste caso? O θ é igual a 0 graus. Então o cosseno vai ser igual a 1. Então eu só fico com a integral de dA. Agora, quem que é mesmo a integral de dA? Eu nem preciso calcular, porque somar todos os elementos de área vai dar a área da face do cubo. 4 vezes a área. Quem que é esse A, então? Fluxo 5 vai ser igual a 4 vezes a área. Só que a área é o lado ao quadrado, né? Então, esta areazinha A aqui, ó, é a área da face do cubo. São todas iguais, né? Então, cubo, a área da face do cubo, como ele tem o lado L, vai dar 4L ao quadrado. Então eu obtive o fluxo, que é 4L ao quadrado. Ele não falou quem é o L. Quando ele me disser quem é o L, eu simplesmente coloco aí, obtenho o resultado. Vejam que isso aqui, comprimento tá, ao quadrado é positivo, 4 é positivo, é um fluxo positivo. Significa que tem campo saindo. A nossa escolha, na nossa definição, quando tem campo saindo de uma região, a gente diz que é positivo. Quando o campo estiver entrando na região, a nossa escolha é negativa, é uma escolha, né? Poderia ser o contrário. Então deu um fluxo positivo, campo saindo, nessa face 5. A outra face onde não vai ter campo igual a 0 é na face que eu vou chamar de 6, seria aqui deste lado. Então essa aqui seria a minha face 6. Então o que eu noto aqui, ó? Nessa face, o dA aponta para a esquerda e o campo para a direita. Qual é o ângulo entre eles? Então, tem um ângulo de 180 graus. Então, eu vou calcular aqui. Para essa face aí, ó, integral do campo escalar dA vai ficar igual ao quê? Então, o campo eu sei quem é, o ângulo eu sei quem é, só estou escrevendo bem explícito que é a primeira vez. Então, vai ficar 4. Agora o cosseno de 180 graus, ele é menos 1, então aqui vai ficar menos 4, vezes a integral de dA. Só que a gente já sabe que somou todas as áreas, vai dar a área da face, então é menos 4L ao quadrado. Pessoal, vamos só desenhar para ficar bem claro aqui, ó. O elemento de área está para lá, né? E o campo está para a direita. Peguei lá da figurinha, o campo para a direita, elemento de área para a esquerda. Então, 180 graus. Ou seja, eu obtive um fluxo negativo. Eu não sei quem é o L, quando ele falar, eu coloco aqui, chego no resultado. Então, negativo quer dizer que tem campo entrando. Vejam na figura, realmente, tem campo entrando nessa face 6 e tem campo saindo na face 5. As demais faces aqui, 1, 2, 3 e 4, vão se anular porque, como eu expliquei, o ângulo é de 90 graus. Então, qual seria a nossa resposta?
somando tudo nesse problema, qual é o fluxo? Somei as 4 que dão 0, vai ficar 0 mesmo, então somo agora essa face 5, 4L ao quadrado, face 6 menos 4L ao quadrado, então o fluxo neste exemplo é igual a 0. Na verdade a gente nem precisaria fazer contas, mas eu fiz para mostrar como que é o desenvolvimento. Qual é a ideia? Como o campo é uniforme, significa que a mesma quantia de campo que está entrando aqui do lado esquerdo, na face 6, vai sair lá na face da direita, na face que eu chamei de 5. Então a mesma quantia de campo que entra é a mesma que sai. Então qual é o fluxo total? É como numa conta bancária. Se entrou R$10, mas saiu R$10, qual é o saldo? É 0. Então entrou um campo aqui na esquerda, saiu na direita o mesmo campo, é 0. Eu fiz esse exemplo só para a gente entender. Então o fluxo pode ser 0, positivo ou negativo. Negativo é quando está entrando numa região, positivo quando sai. Então este é um caso bem simples em que o campo é uniforme. Então a gente pode resolver rapidamente, olhando os ângulos e concluindo. O que entra de um lado é igual ao que sai do outro. Então nem precisaria de contas, mas eu mostrei. Então vamos ver um segundo exemplo aí para entender melhor. Vamos fazer um segundo exemplo, desta vez um pouco mais geral. Então o que é dado? A gente tem um cubo de lado ou aresta igual a 0,3 metros. Então aqui ó, LL, ele falou o valor agora, né? Ele foi colocado numa região onde tem o seguinte campo, vejam. Agora o campo não é uniforme. O que significa? Ele depende do x, do y e do z, ele varia. Olhando aqui, ó, se o x for 0, o campo tem um certo valor. Se o x for igual a 0,3, aí é outro valor. Se o x for igual a 2, então cada valor de x muda. Para cada valor de z também muda. Então eu poderia desenhar este campo, é um campo vetorial. Poderia, por exemplo, dizer, não, o x é 0, daí eu vou dando valores para o z. Z igual a 0, 0,1, 0,2. Então vou dando vários valores para o z e fazendo o gráfico. Depois eu venho e mudo o x. Agora o x vale 1, daí eu vou dando de novo valores para o z. Então é um processo demorado, a gente faz o gráfico e pode ver como esse campo se comporta. Mas não é necessário para resolver a questão. O que eu tenho que observar? Agora o campo não é uniforme. O que significa? O que está entrando de um lado não é exatamente o que vai sair do outro lado. Por quê? Muda, né? Quando eu estou olhando nesse lado, o x é 0, tem o valor para o campo. Do outro lado, o x já vale 0,3, já muda. Então, este campo ele não é uniforme. Então, eu não posso pensar como no exemplo anterior. Entrou um valor de um lado, sai o mesmo do outro. Não. Ele está mudando o tempo todo. Então, numa face ele tem um valor, na outra já é outro. Então, seria um caso bem geral. Como é que eu faço? Eu preciso do campo, ele já forneceu. Para calcular o fluxo, né? Como que é? Campo escalar dA. Eu tenho o campo, só vou desenhar agora o dA. Então vamos pensar que aqui seria a face, que eu vou chamar de face 1. Então, vou colocar aqui o meu dA, como que é a regrinha? Ó? Ele é perpendicular e aponta para fora. Ó. Perpendicular. Então aqui, vou dizer que essa é a minha face 1. Talvez para a gente entender melhor, eu posso pensar que estou numa sala de aula pública, então a minha face 1 é o teto da sala. Como é que eu faço lá no teto? Eu desenho o vetor apontando para fora da sala para o alto. Então 90 graus, está aqui o dA. Quando eu estou lá no teto da sala, daí eu vou pensar o que varia, quem que é o meu elemento de área. Então eu posso pensar, se tivesse uma formiguinha lá no teto da sala, ela está se movendo lá no teto da sala, o que muda lá? Bom, no teto tem uma coisa que é constante, o z não muda, a altura do teto é sempre a mesma. Nesse problema vale 0,3, que é o L. Então quem é que está mudando lá? É o dx e o dy. Então quem é o elemento de área? dx, dy. E aponta para onde esse elemento de área? Na direção do z. Então eu uso unitário K. Eu não faço assim, eu vou dividir o cubo, vou olhar para cada face separadamente, calculo o fluxo em cada face. No final eu somo tudo. Então eu vi que para essa face superior, ó, o dA é perpendicular para fora, é a nossa escolha, então significa que ele está ao longo do z. Eu boto unitário K. Ponta para cima, sinal mais aqui na frente. E quando eu ando aqui nessa face, o que está mudando? O x e o y. Sair de lá para cá está mudando o x e o y, então este é o elemento de área nessa face. Como é que fica aqui? Vamos chamar aqui no chão da sala, seria a nossa face
2. Como é que fica? Então agora eu estou no chão da sala, o vetor é perpendicular, aponta para fora, então ficaria bem assim, né? Ficaria aqui o meu DA, perpendicular, 90 graus aqui apontando para fora. Quem vai ser o meu elemento? Então agora eu estou lá no chão da sala, a altura é sempre zero, a altura não varia. Então se tivesse uma formiguinha andando no chão da sala, quem muda é o X e o Y. Então este meu vetor, este elemento de área, está na direção do eixo Z, do uso unitário K, só que agora ele aponta para baixo, então eu entro com o sinal menos. Então o que muda da face 1 no teto da sala para a face 2 no chão da sala é um sinal aí. Então eu já posso calcular para essas duas faces. Vamos fazer ali, depois a gente volta para olhar as outras. Na face 1 eu preciso do campo escalar de A. Quem é o campo? Ele me falou. Menos 5 xi mais 3zk. Tudo isso vai fazer o produto escalar com o meu dA, que eu copio dali, ó, dx dy com um unitário k. Agora, lembrando lá da geometria, eu tenho duas maneiras de calcular o produto escalar. Uma é o módulo do primeiro, módulo do segundo, cosseno do ângulo. Eu poderia fazer isso, calcular o módulo do campo elétrico, o módulo do dA, ver o ângulo entre eles. Só que tem outra maneira, eu posso pegar os componentes, porque esse A e B, no caso geral, são vetores tridimensionais. Quem é o A? AXI, AYJ, AZK. Quem seria o B? BXI, BYJ, BZK. Quando eu faço o produto escalar, eu pego o primeiro aqui, ó, do A, vezes o primeiro do B, primeiro do A vezes o segundo do B, primeiro do A vezes o terceiro, assim por diante. No final, eu obtenho isso, o produto escalar são os componentes AX, BX, produto, somando com AY, BY e AZ, BZ. Só lembrando lá da geometria. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu lembro também que quando eu faço o produto dos unitários, vejam aqui, ó, eu relembrei também, ó. Quando eu tenho os unitários, ó, quando eles são iguais, ó, I escalar I, ou J escalar J, ou K escalar J, vai dar 1, esse produto escalar. Quando eles forem diferentes, sempre dá 0. I escalar J é 0, I escalar K é 0 e J escalar K é 0. Então, estou relembrando, lá da geometria, vou usar isso aqui. Ó. Muito bem, então eu vou fazer o primeiro aqui, ó, I. Quando eu fizer o produto escalar, o que vai acontecer? Ó? Ficaria menos 5x vezes dx dy, só que tem o I escalar K, é 0, então já anula esse. O segundo, ó, tem 3z, agora é K com K, então não vai anular, vou escrever aqui embaixo. Ó. O primeiro anulou, porque tinha um produto ali do I escalar K, o segundo vai ficar assim, ó, menos, aliás, o segundo é aqui, ó. Vai ficar integral de 3z daqui, né, dx dy e vou ter o produto escalar aqui, ó, k, só para ficar bem claro. Então, como é que eu faço o produto escalar? I escalar k deu 0, não precisei escrever. O segundo termo tem k escalar k, eu escrevi aqui, aí o que sobra? 3z aqui na frente, dx dy. Isso aqui a gente sabe que dá 1, então vai ficar simplesmente a integral. Eu já posso tirar algumas coisas aqui do símbolo de integral. Espera aí que eu já coloquei o 3 lá fora, que é constante, z dx dy. Então, eu chego nessa integral aí. Agora eu preciso saber, o z, ele é constante ou não é? Eu estou no teto da sala. No teto da sala o z é constante. Inclusive eu sei o valor dele, o z ele é constante, vale 0,3. Então eu posso tirar do símbolo de integral. Vamos continuar aqui. Ó. Vou ficar com 3z vezes a integral dx dy. Então eu já sei o valor do z, está lá fora, eu sei que é 0,3, eu não substituí ainda, só preciso calcular essa integral. Então esta integral, eu vou mostrar aqui separadamente como é que faria essa integral. A integral de dx dy, na verdade, é uma integral dupla. Então, eu estou integrando em dx e estou integrando em dy.
Qual é o menor valor de x? Eu tenho que lembrar onde que eu estou fazendo essa integral aí, ó. Só para ficar bem claro, ó, eu estou integrando em x e em y. Então eu vou desenhar aqui, por exemplo, ó, x e y. Como eu estou num cubo e o lado é L, ó, L e L significa então que o menor valor do x vai ser 0, o maior valor vai ser o L, né? Que eu posso substituir por 0,3. No y também, o menor valor vai ser o 0, o maior vai ser o L. Quando eu faço esse tipo de integral, eu calculo primeiro a integral em x. Seria isso, ó. Qual é a integral em dx? Daí a gente lembra que a integral em dx é simplesmente o x. Né? Somei todos os elementos dx, dá o x, ó, de 0 a L. E eu não integrei em y ainda, eu deixo assim. Continuando aqui embaixo, quando eu trocar, eu troco o x por L, depois vem o que? Troco o x por L, depois troco o x por 0. Então, L menos 0 vai dar simplesmente L. Eu já posso tirar do símbolo de integral. E agora eu tenho que fazer a integral em y. Somar todos os elementos de comprimento y vai dar simplesmente y de 0 até L. Quando eu trocar, vai dar L menos 0. Ou seja, essa integral aí é igual a L ao quadrado. Opa! Eu não fiquei surpreso porque eu lembro que o que é mesmo dx dy? Eu dividi a área, né, em pequenos elementos. Então aqui eu teria um dx e aqui um dy. Qual é então o elemento de área? Base vezes altura, dx dy. Ou seja, essa integral aí que eu calculei, mostrando passo a passo, no fundo, que é essa integral aqui, ó. No fundo, é a integral do elemento de área. Estou somando todos os elementos de área, então não fico surpreso que dê a área da face do cubo. Então, essa integral dx dy, que eu fiz passo a passo com os limites, também é a integral dos elementos de área, ou seja, a área da face de um cubo. Então, eu mostrei como é que faria o cálculo. Eu não preciso fazer esse cálculo. Se eu sei que dx dy é um elemento de área, somando todos os elementos de área, eu dividi a face em elementos de área, né? Somando todos vai dar a área da face, então eu não preciso calcular essa integral. Eu só vou escrever aqui, ó. Quem é mesmo essa integral? É a área da face, que é L ao quadrado. Então, vai ficar 3z vezes L ao quadrado. Só lembrando que lá no teto o z vale L, então daria 3L ao cubo. Quem que é Z mesmo? É 0,3, que é o L, né? Então agora é só substituir. Quando eu colocar o valor do L, que é 0,3, eu obtenho o fluxo 1. Eu não vou então calcular isso, vamos pegar o resultado, eu mostro aí para você. Então nessa primeira face daria, vamos só olhar aqui, fluxo na face 1, 0,081 Newton vezes metro ao quadrado por coulomb. Então isso é na face 1. A gente calculou usando a ideia de que é a área da face, chegamos à resposta. Veja, deu um fluxo positivo, significa que tem campo saindo aí na face 1. Quando está saindo, a gente diz que é positivo. Agora eu vou calcular para as outras faces do cubo. Ele pede para cada face e pede o resultado total. Então eu vou apagar aqui para liberar espaço e vamos fazer os demais. Quem entendeu a ideia desta primeira face já sabe como que vai ficar nas outras. Então na face 2, como é que vai ficar o fluxo? Integral do campo escalar dA, então eu simplesmente copio o campo, que é menos 5xi mais 3zk, produto escalar, só que agora é o dA, quem que é a face 2? Estou lá no chão da sala, então vai ser menos dx
DYK. Copiei dali, ó, menos DX, DY e o K. Só mudou o sinal. Então, o que deve acontecer? Quando eu faço o produto aqui, ó, I escalar K vai dar 0. Quando eu faço aqui K escalar K vai dar 1. Então, o que sobra aqui? Sobraria 3Z, tem um sinal de menos. Menos 3Z. Vamos ver, ó, 3Z positivo aqui, com menos aqui. Mais com menos é menos. 3Z, dx, dy e k escalar k deu simplesmente 1. Então, só sobraria isso aí, ó. Eu já posso tirar da integral o menos 3 e o z dx dy. Será que eu posso mesmo tirar o z? Vamos ver onde que eu estou. No chão da sala, lá na base do cubo. Quanto que vale o z lá? Estou no chão da sala, o z vale 0. Então, ele é constante, vale 0. 0 vezes a integral vai dar 0. Então, no chão da sala não tem fluxo. Zerou aqui, ó. Como é que eu vi isso? Porque estou no chão da sala. Quanto vale o z? Vale 0. Então, multiplico aqui na frente, zerou. Então, o fluxo 1 deu positivo, o fluxo 2 deu 0. Vamos calcular os demais fluxos. Então, eu vou dando nomes aqui, ó. Vamos pegar essa face aqui, ó. Vou chamar de face 3. Face 3. Vou desenhar o elemento aqui, ó. Elemento de área DA. E agora eu tenho que ver quem que é esse DA aí para poder prosseguir, ó. Então, eu estou aqui numa das paredes da sala. Nesta parede, o que eu vejo? O Y é constante, ó. Então, eu posso me movimentar aqui. Quem que vai mudar? Estou andando aqui, a altura muda, o Z, né? E muda o X. Então, o Y é constante, ficaria dx, dz. Ele aponta para a direita, então é ao longo do eixo Y, entra um unitário J. Tá para a direita é mais. Aí eu vou colocar aqui do outro lado, vou chamar isso aqui, ó. Vamos chamar de face 4. Face 4. Então, o que muda na face 4? Simplesmente agora o DA, ele aponta para a esquerda. Então, só muda um sinal. Ficaria menos dx, dz, unitário J. Só muda um sinal, né? Então, vou calcular agora para a face 3 e para a face 4. Então, o fluxo 3 vai ser igual ao que? Integral de E escalar dA, eu copio, né? Quem é mesmo campo? Menos 5xi mais 3zk menos 5xi, 3zk. Então a gente só tem que ter cuidado, né, para não copiar errado. Quem que é agora o elemento? Então o elemento agora é dx, dz, unitário j. Então eu vou fazer os produtos, ó. I escalar j dá 0, já soma esse termo. K escalar j dá 0, então vai dar 0 aqui, ó. O fluxo 3, porque zerou os unitários, né? Como que fica o fluxo 4 agora? Integral de E escalar dA. Eu não preciso toda vez escrever assim. Já poderia colocar o campo e o elemento de área. Mas estou escrevendo a primeira vez para ser bem completo, tentando ser mais didático. Então, o que é que muda agora? Simplesmente na face 4, muda um sinal aqui, ó, menos dx, dz, j. Quando eu fizer o produto escalar, ó, I escalar j dá 0. Quando eu fizer o outro produto aqui, ó, K escalar j deu 0. Então, zerou. Até o momento a gente calculou 4 faces, em 3 delas obtivemos um resultado nulo. Faltam 2 faces agora. Eu vou chamar de face 5, faltando a 5 e a 6. Então, eu já vou deixar prontinho aqui E escalar dA. Agora eu preciso saber quem que é esse elemento. Então, eu já vou lá verificar. Só copiando aqui. Então, agora eu preciso saber quem que eu vou chamar de face 5 e quem que vai ser o meu elemento. Deixa eu olhar então quem que eu já calculei. Teto da sala, chão da sala, parede da direita, parede da esquerda.
Então agora eu tenho que calcular uma parede que está lá no fundo da sala e uma que estaria aqui na frente. Então essa é mais difícil de visualizar, então seria, pensem na sala, né? Então eu estou aqui na sala, estou imaginando a sala de aula. O que eu fiz? O teto da sala, chão da sala, parede à direita de vocês, parede à esquerda. Agora eu tenho que calcular na parede que está aqui no quadro e uma parede lá no fundo da sala. Então nessa parede que está lá no fundo da sala, como é que fica o vetor? Ficaria apontando para fora da sala, lá para o fundo. Como é que fica aqui no quadro? Ele vai apontar para dentro do quadro. Então a gente chamaria de 5 e 6. Então eu vou chamar que está lá no fundo da sala de face 5. Face 5 está lá no fundo da sala. O vetor aponta para fora, positivo, está ao longo de que eixo? Ao longo do eixo X. Então, para a face 5, como que ficaria o ideal? Está ao longo do eixo X, então bota o unitário I. Está positivo, que está apontando para fora, ficaria o quê? Quem é que varia agora? DY, DZ. Então, eu estou lá no fundo da sala. O que eu fixei lá? É o valor do X. Ó. O meu zero, aqui no quadro o X vale 0. Lá no fundo da sala o X vale L, que é 0,3. Então, eu tenho aqui o elemento de área. Ao longo do eixo Y, do eixo X, melhor dizendo, é positivo, que aponta para fora. Quem que varia? DY, DZ. Então agora eu tenho que fazer de novo o produto escalar. Então I escalar aí vai dar 1. Então o que sobra aqui? Ó? Eu pego menos 5x, estava aqui em frente, dy, dz. Muito bem. Agora quando eu fizer o outro, ó, k escalar I dá 0, então só sobra isso aqui. Ó. Eu posso tirar da integral o menos 5x. Eu já vou confirmar isso, né? Tem que sempre ter cuidado ao tirar da integral. Então, será que o x varia ou é constante? Como eu disse para vocês, no meu exemplo, o cubo seria a sala de aula. Então, a parede que está aqui no quadro, ela tem o valor x igual a 0. A parede que está lá no fundo da sala tem o valor x igual a L. Então, o x lá no fundo é igual a L, que é igual a 0,3 metros. Então, é constante. A gente já observou o que? Então ficaria menos 5x, né? A gente notou que quando integra isso aqui, um elemento de área na face do cubo. Somar todos os elementos de área vai dar simplesmente a área da face, L ao quadrado. Ou, como esse x também é igual a L, ficaria menos 5L ao cubo. Aí, para economizar tempo, eu já vou olhar o resultado aqui no meu caderno. Vocês podem usar a calculadora e verificar quanto que vai dar. Então, deu menos 5L ao cubo, então vai dar menos 0,135 Newton vezes metro ao quadrado por quilômetro. Vamos ver se eu botei certo. Menos 5 vezes o L ao cubo, então menos 0,130 newtons metro ao quadrado. Ok. Então, notem, deu negativo. Significa o quê? Que tem campo entrando nessa face. Vejam que quando o campo não é uniforme, pode entrar campo numa face, não sair na outra. Entrar um valor numa face, sair diferente na outra. Então, agora só falta calcular para a última face, que seria a face 6. Então, o que muda em relação ao anterior? Eu vou copiar o campo, né? Menos 5xi mais 3zk. Vou fazer o produto escalar. Agora, o que muda? Né? Agora muda, é um sinalzinho, né? dy, dz. Agora eu estou calculando na face que está aqui, ó, no quadro. Então, o que significa? Tem um vetor apontando aqui para fora do quadro. Então, seria no sentido do x negativo, por isso tem esse menos. Agora, quando eu fizer o produto escalar, o que vai acontecer? Ó? I escalar I vai dar 1. Então, vai sobrar o quê? Ó? Vai sobrar a integral. Eu já vou tirar aqui, ó, menos 5x, a integral de dy dz. Muito bem, ó. I escalar I deu 1, sobrou dy dz aqui na frente.
tinha um sinal menos aqui, menos com menos já deu mais, então aqui é mais. 5x dy/dz, muito bem, menos com menos deu mais, i com i deu 1. E quando eu fizer j escalar i dá 0. Agora notem, né? Este x aqui, ó, qual é o valor dele? Ó? Eu estou aqui no quadro, aqui o x vale 0, então este fluxo é 0. Olha só, nós calculamos para as 6 faces e em várias o fluxo se anulou. Então qual é o resultado? Eu vou apagar e anotar aqui no começo a resposta para fechar a questão, fechar a nossa aulinha de hoje. Ó. Então qual é o mesmo fluxo total? Tem que somar todos os fluxos. Qual é o fluxo elétrico? Então eu vou olhando ó, na face 1, deixa eu só ver quanto que deu. Ah, face 1, 0,081. Correto. Na face 2 deu 0. Como que ficou na face 3? Vou olhar lá em cima também, deu 0. Como que ficou na face 4? Deu 0. Como que ficou na face 5? Deu um valor negativo, menos 0,135. Vamos ver se é isso mesmo, não copiei errado, menos 0,100. E a última deu 0. Então, agora é só somar tudo isso aí, né? Ou subtrair, e a gente obtém a resposta. Eu nem vou pensar a respeito para a gente economizar tempo, vamos pôr o resultado final. Então, é menos 0,054, daí as unidades, né? Newton, vezes metro ao quadrado por coulomb. Vamos ver se eu copiei certo. Menos 0,054 Newton. Então esse é o fluxo total. Que a gente destaca isso, é o fluxo total. Então nós finalizamos esse exemplo. Ele é um pouco longo, mas não tem nada difícil. A gente olha o produto escalar, vê como que fica os produtos dos unitários. Muitos desses produtos vão se anular, alguns vão dar igual a 1. Então tem que olhar face a face, no final somar tudo. Pode ser que em alguma questão ele peça qual é o fluxo na face superior, então só calcula ali. Mas quando ele pede o fluxo total, tem que fazer todo esse cálculo. Quando a gente está trabalhando num cubo, ao invés de ficar calculando as integrais duplas, eu lembrei que a área é uma das faces do cubo. Então tem que observar, pode ser outra figura, um paralelepípedo, depende da figura, eu vou ter que fazer às vezes aquela integral em x e y, ou em x e z e ver o que vai dar. Nesse caso eu consegui ganhar tempo vendo que era a integral do dA, que dava a área de uma face que eu já sei, decor que é L ao quadrado. Muito bem, então na próxima aula a gente continua a nossa discussão. Boa tarde a todos.